Se você percebe que tem alguém do seu convívio familiar que está, sabe, com as portas fechadas do seu coração para você, você vai aprender nesta noite que existe uma chave que dá acesso à área mais VIP, mais extraordinária de qualquer vida. Essa chave se chama honra. Há um tema no meu coração e o tema mesmo é uma família de honra. Amém? Então esse é o tema que nós aprenderemos no fechamento dessa conferência da família. E sabe, antes de abrir alguns versos das Escrituras com você, eu já queria começar falando um pouco sobre o que é honra. Antes de mais nada, nós precisamos entender, queridos, que a honra, ela dá acesso. Eu gostaria de que você pudesse repetir isso comigo bem forte. Diga, a honra. Mais forte, diga, a honra dá acesso. Ok? Dentro dessa primeira frase de que a honra dá acesso, eu gostaria de afirmar que a honra dá acesso à sala VIP dos corações. Então, se você e eu quisermos acessar o coração de qualquer pessoa, nós precisaremos usar uma chave. E a chave para esse acesso é a honra. Porque honra é uma chave de acesso à sala VIP dos corações. Se você percebe que alguém está fechado com você, se você percebe que um familiar está bloqueado com você, se você percebe que tem alguém do seu convívio familiar que está, sabe, com as portas fechadas do seu coração para você, você vai aprender nesta noite que existe uma chave que dá acesso à área mais VIP, mais extraordinária de qualquer vida. Essa chave se chama honra. Então, quando eu honro a pessoa, eu vou automaticamente acessar essa pessoa. Quando eu honro alguém dentro das esferas dos meus relacionamentos, tratando-se de família mais especificamente, eu vou acessar o coração dessa pessoa. Se eu e você percebemos dureza, se eu e você percebemos resistência, queridos, essa chave, ela é infalível. E se eu e você nos levantarmos nessa noite para utilizarmos a chave da honra, acredite, você sentará na sala VIP de qualquer coração que você deseje. Amém? Mas você vai entender melhor isso. Nós compreendemos, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, que a honra é a chave inicial para receber de Deus. Repetindo, a honra é a chave inicial para recebermos de Deus. Até Deus, para acessarmos, nós precisamos andar em honra. Se eu não usar a honra para com Deus, se eu não honrá-lo, automaticamente não haverá um relacionamento que flua, porque não existe relacionamento frutífero onde a honra foi retirada, varrida, eliminada, aniquilada. Então até Deus exige honra da nossa parte para que Ele seja favorável a nós. Eu quero te lembrar de uma passagem que está lá em Malaquias, no capítulo 1. Quando Deus vai fazer uma pergunta para aquele povo, e Ele vai dizer, se eu sou Pai, se eu sou Deus, aonde está o respeito, a honra para comigo? Sabe, queridos, aquelas pessoas, elas estavam trazendo o pior para Deus. A instrução da lei era, pega o animal sadio, pega o melhor, a primícia, e leva para o Senhor. O que era que o povo estava fazendo? Eles faziam churrasco do melhor, se lambuzavam do melhor, e ofereciam a Deus o cego, o coxo
e o aleijado, que puxava uma perna. Esses animais, eles levavam para o culto para oferecer como oferta ao Senhor. E aí Deus vem e diz: ei, é o seguinte, o meu nome é grande em toda a terra, e em toda a terra me é queimado incenso. Tomara que tivesse alguém que fechasse a porta, para que vocês não entrassem e tivessem acesso a mim. Deus está dizendo: eu queria que alguém fechasse a porta, para que ninguém entrasse com esse tipo de oferta, que é mais uma expressão de desonra do que uma expressão de honra. Então perceba que até Deus, para ser acessado, eu e você precisamos, carecemos, necessitamos de que andemos em honra para com Ele e para com o seu nome. E sabe, queridos, dentro do aspecto familiar, não é diferente. Eu quero repetir, a honra é uma chave inicial para receber de Deus. E escute isso com atenção. O diabo já entendeu isso. Por isso que o diabo tenta eliminar a honra do nosso meio. Porque ele sabe que uma família que anda em honra uns para com os outros, florescerá, terá os melhores frutos, os melhores resultados. Não, essa família não será perfeita, porque não existe família perfeita, mas existe família feliz. Então a honra é a chave inicial para receber de Deus, e o diabo já sabe disso. E aí ele tenta eliminar a honra frequentemente da nossa vida, do nosso meio. Porque ele sabe que quando a desonra entra, toda espécie de mal entra junto. O desrespeito, o desprezo, as palavras que não deveriam ser ditas. Por quê? Porque a honra caiu, a honra saiu, a honra foi eliminada. Por isso, queridos, eu percebo a importância de levantarmos esse entendimento sobre honra. E sabe, eu já quero te dizer nesse princípio, introdução de mensagem. Acredite. Muitas pessoas não descobrem o valor da honra até que lhes seja tarde demais. Eu estou em sala de aula desde o ano de 2011, eu não entrei no Rema ano passado para ensinar. Desde 2011 eu ando pelo Brasil, fora do Brasil, ensinando no Rema. E sabe, queridos, eu estou o tempo todo em sala de aula de família cristã. Eu digo para você, o que mais eu ouço são homens e mulheres que lamentam, porque eles tiveram que perder cônjuges, filhos, pais, mães, até que entendessem o valor da honra. Quantas mulheres se achegam a mim, em términos de aula, homens, jovens, com lágrimas nos olhos, dizendo: se eu conhecesse essas verdades antes, e tivesse tido a oportunidade de andar nessa palavra, honrando os meus, cuidando dos meus, eu não teria tido um casamento que acabou. Eu não teria tido um relacionamento que fracassou. Eu não teria passado pelo divórcio que eu passei, pelo segundo divórcio, pelo terceiro divórcio. A minha história seria diferente. Então eu quero te dizer, amados, você está hoje num lugar de privilégio, porque sabe, você está ouvindo sobre algo que, se você pegar e praticar, tem o poder de transformar qualquer área do seu relacionamento familiar. Deus está sério com a honra. Deus está sério com os seus princípios. E o que mais a gente vê hoje é a desonra instaurada no meio das famílias. Da menor coisa, a coisa mais relevante.
Você nota a presença da desonra e a ausência da honra. Agora, queridos, se eu pegasse esse microfone aqui e passasse nos corredores onde você está e perguntasse o que é honra, cada um teria uma definição própria para dar sobre honra. Então, cada um diria uma coisa. Agora, sabe o que eu tenho aprendido? É que tem muita gente usando coisa pirata dentro da igreja. Você vai entender o que eu estou dizendo. A gente pegou o amor e pirateou, pastor. O irmão Rei dizia assim, nos seus livros: Satanás deu um substituto de fé à igreja. O irmão Rei chamava de assentimento mental. É alguém que concorda com a mente que a palavra é verdade, mas não pratica o que entende que é verdade. Acredita com a mente, mas não tem vida, não tem prática. Aí Tiago vem e diz: fé sem obra é morta. Por isso que tem tanta gente sem resultado dentro das igrejas. Elas juram que creem, elas juram que acreditam, e a fé delas não funciona. O que é que aconteceu? Deus falhou? Deus mudou? Deus perdeu a força, o poder? Não. Estamos com um substituto de algo. Pessoas que pegaram o amor e piratearam o amor. E aí elas amam conforme o desejo delas, assim, a vontade delas. Elas dizem assim: não, eu amo fulano e já perdoei, agora ele lá e eu cá. Porque eu sou crente, mas não sou besta. E nisso a gente perde o que a Bíblia fala, porque Jesus disse assim: se alguém te ferir na face direita, oferece a bochecha esquerda. E eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas para apanhar de novo, na distância de um braço, para que a mão do ofensor alcance agora a bochecha esquerda, você tem que estar perto. Como eu não vou falar sobre amor, não vou nem entrar nesse negócio, mas estou dando uns exemplos aqui, como a gente pirateou o negócio, entendeu? Gente que pirateou o perdão. Não, eu perdoo, mas eu não acredito que ele pode fazer diferente. Que tipo de perdão é esse, amados, que a gente está dando? Está fora da palavra. A Bíblia vai dizer, Paulo falando: perdoem como o Senhor perdoou vocês. Como foi que Deus perdoou você? Ele perdoou e esqueceu. E outra, você já percebeu que muita coisa que você pediu perdão, depois você estava praticando de novo? Eu pergunto: Deus saiu de perto de tu? Ele deu tchau para tu? Ele te bloqueou no WhatsApp? Ele te bloqueou nas redes sociais? E que tipo de perdão é esse que a gente diz que dá, mas não quer mais coja com quem nos ofendeu? Que Bíblia é essa que a gente está debaixo do sovaco, levando? E aí, amados, o diabo não parou por aí, não. Ele continua pirateando, inclusive a honra. Agora, sabe, quando eu comprava coisa pirata, porque eu acho que todo mundo na vida já comprou uma coisa pirata. Se não foi consciente, foi inconsciente. Você jurava que era e não era. Até pagou o preço como se fosse. Mas eu me lembro que na época que eu me converti, tinha aquele negócio de CD pirata, quem lembra? E tinha uns irmãos que tinham um carrinho de vender, ó. O irmão vendendo. Aí você estava na feira comprando alguma coisa, ele fazia lançamento, lançamento. E aquele som tocando. E quem já percebeu, amados, que o pirata e o original, a voz do cantor era a mesma? O hino era o mesmo. A letra não era alterada. Talvez ele engasgasse quando ia rodar, mas no final cantava do mesmo jeito. E você adorando dentro de casa. E era o pirata. Agora, por que a gente comprava o pirata? Simples. Porque a gente não queria pagar o preço. A gente não quer pagar preço. A gente quer um amor, amados, quando a gente dá e o outro dá. Jesus disse: se vocês amam assim, o mundo também faz do mesmo jeitinho. O amor que eu quero que vocês andem é o seguinte: você não tem nada em troca e você decide continuar se doando quando não tem nenhuma expectativa que a pessoa possa corresponder a você. Eis que vos apresento o ágape, o amor do tipo de Deus, o amor sacrificial, o amor incondicional. A gente não quer mais amar com esse tipo de amor. E por isso a gente vive uma vida fora do amor, e uma vida fora do amor, disse o irmão Reig, é uma vida sem resultado. Um passo fora do amor, o irmão Reig vai dizer no livro Amor, Caminho para a Vitória, é um passo para dentro do terreno do diabo. Então, tem muita pirataria no meio gospel. Personalizada, entendeu?
E a honra não é diferente. Então, se eu pegasse esse microfone aqui e passasse nas fileiras e perguntasse para você o que é honra, cada um ia dar a sua própria definição do que é honra. Só que eu acho isso tão injusto, mas sabe por quê? Porque quem estabeleceu o princípio é Deus. Então, só Ele pode dizer como o negócio funciona. Eu não é. Se tu cria um equipamento desse aqui e vem Mariquinha lá da esquina, querem dizer como é que funciona, mas foi tu quem criou o negócio. Quem é a autoridade final? Quem criou. Então, Deus criou a honra, Deus criou a família, Deus criou os princípios. Ele é o autor do amor, Ele é o autor do perdão. Você já conheceu aquela pessoa que jura que é grata? Eu sou tão grato que não tem nem palavra para lhe dizer. Esse é o pior que tem. Porque se nem a palavra ele tem para dizer alguma coisa para quem ele julga ser grato, imagine outra coisa. Está entendendo, mas o negócio é sério. A gente jura que está, mas não está. Então, se foi Deus que estabeleceu a honra, vamos ver o que é honra à luz das Escrituras? Quem está pronto? Então, honra, segundo os originais bíblico, segundo o original bíblico, significa, é uma palavra grega, time. E a honra ou honrar significa uma valorização. Vai escutando aí, vai fazendo aquela avaliação pessoal, aquela autoanálise, se você está andando em honra na família, nos seus relacionamentos ou não. Então, primeiro significado de time, honra, no grego, uma valorização. Honrar é respeitar. Honrar é apreciação. Honra é estimar, ter em alta e elevada estima. Vai vendo. Honra é um olhar favorável. Fica aqui comigo. Honra é um olhar favorável. Ou seja, se você olha para aquele marido e você diz, isso é um abestalhado. Às vezes você não diz, mas pensa. Eu acho que toda mulher já pensou alguma coisa parecida do marido. Dizer assim, filho. Aí ele, amor, você, oi, meu amor, o que é que você quer? O que é que eu posso te servir? Mas quando você olha, você não tem um olhar favorável. A desonra não tem um olhar favorável. Honrar é ter favor nos olhos. É quando eu coloco os olhos sobre alguém, eu olho, amados, e eu tenho aquela pessoa em estima, em apreciação. Eu olho para ela cheia de favor para com ela. Um olhar que favorece. Todas as vezes que eu levanto para criticar apenas, eu não estou honrando. E você e eu vamos perceber juntos o perigo da desonra. Honra, time, significa valioso. Então é quando alguém é valioso para você. Precioso é quando você reverencia alguém. Isso é honra, segundo Deus que criou a honra. Honrar é ser excelente para com o outro. Ou seja, o que é pedido e até o que não é pedido, eu dou o meu melhor, eu faço o meu excelente. Eu não faço mais ou menos o meia boca, eu dou o melhor. Isso é honra. Honra. Quando eu honro alguém, isso significa dizer que essa pessoa é para mim especialmente querido. Isso é honra, time, no original. Honrar também é ter alguém como importante. Essa pessoa é importante para mim. Honra é fixar valor. Não é aquela pessoa que porque errou, perdeu valor para você.
Honrar é fixar valor. O valor da pessoa não vai baixar porque ela pisou na bola, porque ela acordou de mau humor, porque ela está de cara feia. Não, honrar é fixar valor. O valor dela não muda. Agora escuta, a última definição que eu quero dar sobre honra. Honra, time no original, significa que tem peso. Você vai entender. Você já chegou em um lugar, e você estava naquele lugar, e de repente chegou uma autoridade. E você sabia que aquela pessoa é uma autoridade. E quando aquela pessoa entrou, é como se um peso tomasse conta do ambiente. Não um peso negativo, mas um peso de honra, um peso de apreciação. Você fica cuidadoso de como vai tratar a pessoa, de como vai se dirigir a ela. Você tem receio de errar, você oferece o melhor, porque alguém que você honra chegou naquele ambiente. Já a desonra é algo leve. Sabe uma pena, se você colocá-la aí do ladinho da sua cadeira, agora mesmo, quando essa ministração acabar, essa pena não vai estar aí. Por quê? Um vento soprou, um movimento foi feito, e ela saiu do lugar porque ela é leve. Honra é ter alguém, olhar para alguém e notar nessa pessoa esse peso. A pessoa chega e ela assenta na sua vida. Ela pousa na sua vida. Sabe, ela não fica pairando. Qualquer coisa remove. Um sopro vai para outro lugar. Não, é alguém de peso. Que eu meço as palavras. Eu calculo as atitudes. Por quê? Porque alguém de honra, alguém que eu honro, entrou. Agora, às vezes a maneira da gente entender o que uma coisa significa é entendendo o antônimo disso, o antônimo da palavra, ou seja, o que a palavra não significa. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu quero falar agora alguns significados da palavra desonra. Desonra no grego significa não demonstrar respeito ou valor. Então, quando eu estou desonrando alguém, eu desonro alguém quando eu não demonstro respeito, quando eu não demonstro valor. Aquela pessoa, ela não tem valor para mim. Eu desonro alguém quando trato essa pessoa como comum. Como alguém ordinário. A honra trata o outro como alguém extraordinário. A desonra trata alguém como ordinário, comum. Alguém que se tornou comum para você. Até um tempo desse, até que tinha assim uma honrinha, sabe? Mas agora, eu conheço fulano, convivo com ela, convivo com ele. E aí nós conhecemos o texto, porque Jesus chega na terra dele, e a Bíblia vai dizer que ali tinham necessitados, pessoas enfermas, e a sua Bíblia vai dizer que ele não pôde, não diz que ele não quis, diz que ele não pôde fazer ali sinais, por conta da desonra das pessoas. Por quê? Porque a desonra não dá acesso. A desonra bloqueia, ela fecha a porta. Jesus queria, mas a Bíblia vai dizer, ele não pôde. Eu não sei para você, mas essa expressão para mim é muito forte, que Jesus não pôde. Não poder é uma coisa, não querer é outra. Ele queria, mas ele não podia. Qual o motivo? A desonra das pessoas. E Jesus se admira e ele diz, não há profeta sem honra, a não ser na sua casa, no meio dos seus. Escuta o que eu vou te dizer. Isso não é uma doutrina. Jesus aqui estava dando um lamento. Ele estava lamentando. Não deveria ser assim.
Tem gente que faz disso uma doutrina. Porque é bem Jesus que disse, né? Quando a gente passa assim a conviver, a gente nem honra mais tanto. Deveria. Jesus não estava estabelecendo uma doutrina que dentro de casa você não tem honra. Ele estava levantando um lamento. Lamentando. Porque a honra, ela precisa ser cultivada. Não espere que ela vai cair na sua cabeça como uma manga madura. Que você está debaixo do pé, ali se balançando para um lado para o outro. Vuc, 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 se balançando na sombrinha. Daqui a pouco o pé está cheio de manga. E está no tempo dela. E um amadureceu e cai bem na sua cabeça. Não é assim. A honra, ela é intencional. Eu decido honrar. Eu me empuxo para esse lugar de honra. Se eu me percebo em desonra, eu tenho como reaver esse princípio. Eu tenho como reaver aquilo que foi perdido. Como? A partir de uma consciência. Agora, sabe o que aconteceu? Muita gente se conformou. Perdeu a honra, perdeu o respeito, perdeu a apreciação, parou de estimar, parou de considerar. E foi empurrando esse negócio com a barriga. Mas Deus é tão bom que Ele te tangeu hoje para essa noite. Para dizer, ei, você quer uma família de sucesso? Então a honra é um pilar que vai fazer com que essa família floresça. Toda esfera de relacionamento, para florescer, precisa da honra. Agora eu quero começar a entrar, e eu quero falar da honra inicialmente, dos filhos para com os pais. Pode projetar para a gente, por gentileza, na RA mesmo. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Aqui Paulo está falando sobre o lar cristão, e especificamente sobre pais e filhos, e ele vai dizer, filhos, obedecei. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. No verso 2 ele vai dizer honra. Honra. E você acabou de aprender o que é honra. Honra a teu pai e a tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. Por que eu tenho que honrar? Simples, ele vai responder. Para que te vá bem. E tenhas vida longa sobre a terra. Agora, se você quiser que tudo vá mal e quer morrer cedo, então ande na desonra. É uma escolha sua diária. Todos nós aqui somos filhos. Todos nós aqui somos filhos. Ninguém veio dar cegonha. A cegonha não deixou você na porta de ninguém. Isso é só coisa de desenho animado. Todos nós aqui temos pais, vivos ou não. Aí ele vai dizer, se você quer que tudo vá bem com você, e se você quer viver muito sobre a terra, você não quer morrer cedo, pois bem, filhos, vocês vão precisar honrar os pais de vocês. Então aqui a gente percebe Paulo falando sobre obedecer e sobre honrar. Sabe, obediência e honra andam de mãos dadas, mas são coisas distintas. Honra nasce no coração, é uma disposição de coração. Obediência é algo externado através do ato de fazer o que o outro pediu que fosse feito. Alguém pode obedecer, mas ter desonra no coração. Vou te dar um exemplo bem simples. Vamos supor que o marido chega do trabalho, e aí eu não sei seu marido, mas a maioria dos homens, depois que eles vêm de um dia de trabalho, eles entram na caixinha do nada, entendeu? Eles entram na caixinha do nada e eles sentam, depois de tomar um banho, sentam no sofá, pegam o controle remoto e fica só passando assim. Aí você diz, você está assistindo o quê? Nada não. Estou só passando aqui os canais. Se o seu marido é assim, ele está bem, está normal, entendeu? Fique em paz. Já a mulher senta para assistir algo específico.
Ela senta porque ela quer assistir alguma coisa assim, sabe? Mas o homem gosta de ficar mudando ali o canal, e aí esse homem senta, e aí a mulher já trabalhou o dia todinho em casa, cuidando de menino, cuidando do gato, do cachorro, do papagaio. Aí ele sente e diz assim, amor, ela, oi, lá na cozinha. Aí diz assim, traz um copo de água para mim, por favor. Aí ela diz, tá bom. Aí ele está lá na sala, vamos supor que a sala seja para lá, e ela está aqui. Aí ela disse, é brincadeira, viu? Olha, eu vou dizer, o que foi que eu fiz da minha vida e casar com uma peste dessa? Ô bicho preguiçoso. Ai, dai-me paciência, Senhor. E ela pegando o copo e enchendo lá e murmurando. Dai-me paciência, Senhor. Acho que ele acha pouco. Eu trabalho o dia todinho nessa casa. Quando ele chega, eu ainda tenho que estar servindo ele. Mas fazer o quê, né? Aí ela pega o copo de água e vai lá. Ela diz, meu amor, aqui está o seu copo de água. Aí ele, amor, obrigada. Aí ela diz, você quer mais alguma coisa? Aí ele diz, não, precisa não, obrigada. Pode deixar aqui que eu vou tomar o restante. Ela diz, tá bom, qualquer coisa é só chamar, tá? Eu pergunto para você, o que é isso? Simples, obediência sem honra. Você obedeceu, mas você não honra. Você vê esse marido como um saco que você tem que levar nas costas para o resto da vida. Quem entendeu? Se não entendeu, eu vou desenhar para você. Então, obediência é uma coisa, honra é outra. Elas andam de mãos dadas. Agora, se esse marido te pedisse alguma coisa que fosse fora da palavra, por exemplo, a campainha acabou de tocar, e aí você olha lá de cima do seu primeiro andar e você sabe quem é. Aí você desce e diz, amor, é fulano que está aí na porta. Aí ele diz que eu não estou, diz que eu não estou. Ele está pedindo para você mentir. O seu marido é o seu cabeça e você deve obediência a ele até que o que ele peça fira aquele que é o cabeça de todo homem e de toda mulher pediu. Então agora, você obedece quem? Deus ou o marido? Porque Deus disse, não minta. O marido pediu para você mentir. O que é que você vai fazer? Obedecer a Deus. Você diz, amor, eu não posso mentir. Eu não posso mentir. Então você nutre, honra, você respeita ele, você admira, você estima, mas nesse momento com sabedoria, porque quem honra tem sabedoria nas palavras, vai olhar e vai dizer, amor, me desculpe, mas dessa vez eu não vou poder te obedecer, porque eu vou estar mentindo. Então você não diz, isso é um crente bonito, né? Pedindo para eu ir lá mentir. Vai tu mentir, infeliz? Vai tu? Isso seria o quê? Desonra. Você está desonrando uma autoridade, que é o seu marido. Então, com sabedoria, você se dirige a ele, não reprovando ele, mas dizendo, meu amor, eu não posso mentir. Deus me pede para não mentir, nos pede para não mentir. Mas você mantém o respeito. Você mantém a reverência. Então, aqui Paulo vai falar duas palavras, uma no verso 1, outra no verso 2, obediência e honra. Agora, eu te falei aqui que essa exigência de Deus, que os filhos honrem os pais, é um mandamento com promessa, é o primeiro mandamento que tem promessa. Tem mandamentos antes desse, mas o primeiro com promessa é esse. Mas a continuidade do texto, verso 4, vai dizer, vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe, queridos, que pais também devem honra aos seus filhos? Quando Jesus fala sobre honra, ele fala sobre a honra em 3 aspectos. Honra às autoridades, honra aqueles que estão no mesmo nível que eu estou
e honra aqueles que estão abaixo de mim hierarquicamente. Jesus os chama, os denomina de pequeninos. Então, a honra, ela deve operar nesses 3 aspectos da minha vida. E no aspecto familiar, eu tenho essa hierarquia. Eu tenho o marido, o cabeça. Eu tenho a esposa. Quem tem marido é a esposa que ele tem. E os filhos. Esses filhos, nessa hierarquia, seriam os pequeninos. E esses filhos também precisam ser honrados. E talvez você pergunte: Rose, como é que eu, como pai, honro os meus filhos? Eu te digo, a melhor maneira de você honrar os seus filhos é não provocando a ira deles. Rose, quando é que eu provoco a ira dos meus filhos? Simples. Quando você vive de um jeito e exige que eles vivam de outro. Eu me lembro quando manhã dizia para mim, manhã pedia algumas coisas e eu dizia: manhã, isso não. Aí ela dizia assim: faça, Rosinha, eu estou mandando você fazer. Aí eu lembro que eu olhava para ela e ela não fazia aquilo que ela estava me mandando fazer. Aí eu dizia assim: mas a senhora não faz isso, manhã. Aí ela olhava para mim e dizia: Rosinha, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Rapaz, eu ficava indignada. Eu fazia: ia fazer. Mas eu ficava pensando na minha cabeça de adolescente, jovem. Como pode? Ela devia dar o exemplo. E ela não dá. E eu lembro que aquilo me irava, me indignava. Então, sabe uma boa maneira de você indignar os seus filhos, provocar a ira nos seus filhos? É quando eu e você, como pais, não somos um exemplo a ser seguido. Isso é a maior provocação de ira. É quando você diz: ei, me dê o telefone, me dê o telefone. Tá demais nesse telefone aí o dia todinho. Aí ele olha para você e você está o dia todinho lá no seu telefone. Mas mãe, você fica o dia todinho. Fique na sua. Eu sou eu, você é você, entendeu? Não, ele não entendeu. Sabe por que ele não entendeu? Porque filhos são imitadores. E eles precisam de exemplo. Não adianta você querer que os seus filhos leiam a Bíblia e passar a tarefa de ler Bíblia para eles, se eles não te veem com a Bíblia. Isso é uma agressão para eles. Causa ira, indigna. E eles vão começar a entender Deus totalmente distorcido. Então, quando nós, como pais, não somos o exemplo a ser seguido, nós desonramos os nossos filhos. Nós saímos da honra e entramos na desonra. Ainda falando sobre filhos, eu quero que possa projetar aqui para a gente Provérbios 28:7 na versão King James. Provérbios 28:7 na versão King James vai dizer: quem guarda a lei é filho inteligente. Mas o que anda em más companhias entristece e envergonha os seus pais. Sabe uma boa maneira, filho, de você honrar os seus pais? Escolhendo boas associações. Porque se você escolher andar com pessoas más, como diz aqui, os seus pais vão se entristecer e nisso não há honra da sua parte para com eles. Os seus pais vão se envergonhar por conta das suas associações e nisso a desonra da sua parte para com eles. Então, escolher com quem andar, fazer boas associações, é uma maneira de filhos honrarem os seus pais. Do contrário, é uma desonra. Sua cara está ótima. Mas você está recebendo a palavra. Avançando, agora eu quero tocar na honra dos maridos para com as esposas. Homem, já se ajeita aí na cadeira. Fica firme, forte, olhando firmemente para frente. 1 Pedro, pode colocar para a gente, 1 Pedro 3, verso 7, na versão NVT, nova versão transformadora.
Esse texto, ele é aquela pedra no sapato de muito homem, sabe? E diz assim, 1 Pedro 3,7. Da mesma forma, vocês maridos, quantos maridos tem aqui? Se apresente para mim, deixa eu te conhecer. Quantos homens casados tem aqui? Diga glória a Deus. Não, você pode fazer melhor do que isso, sim ou não? Você vai levantar a mão e vai dizer glória a Deus. Quantos homens casados tem aqui? Que coisa mais linda, aleluia. Então, isso aqui é para você. Você que é casado, diga agora. Diga, cadê sua voz? Diga agora. Deus vai falar comigo. Então receba tudo. Da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com elas, pois, ainda que sejam mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concebida por Deus. Segura aí. Não terminou, não. Aí ele diz, tratem-na de maneira correta. Qual é a maneira correta de tratar uma mulher? Tu sabe. Mas eu vou te lembrar. Ou tu vai ver que tu sabe. Porque tu olha para ela e diz assim, eu não entendo essa mulher. Ó. Não entendo essa mulher. Eu queria, meu Deus, entender a mulher que me deste. Ah, eu vou te lembrar que tu entende ela direitinho. Tu só esqueceu que tu sabe. Sabe qual é a prova que tu entende? É que no princípio, desde lá, tu descobriste bem direitinho como cuidar dela, como amá-la, como tratar ela bem. Sabe qual é a prova que tu sabe disso? Ela casou com tu. Então, ei, tu sabe. Agora, sabe o que é que a gente precisa fazer? Sabe o que é que ser homem precisa fazer? Faça o que você fazia no início e não haverá fim. Deu amnésia em você? Você esqueceu? Não, você sabe. Você sabe o que ela gosta, você sabe o que ela não gosta. Na verdade, hoje tu sabe muito mais do que tu sabia no começo. Sabe qual é o problema? É que a honra caiu, entrou a desonra. E aquele que tu já sabia, tu parou de fazer. E agora quando ela reclama, murmura, aí tu diz, que eu não entendo esta mulher. Nada agrada ela. Agrada. E você sabe o que agrada ela. Você sabe. Sim, senhor. Igual Chaves, você sabe. A pergunta é, quem está disposto a fazer? Me assuste, não. Eu fiz uma pergunta. Quem está disposto a fazer? Olha, se eu fosse você, eu fazia, viu? Sabe por que eu fazia? Porque alguém já disse, é verdade, eu só quero te lembrar. Mulher é igual transformador. Recebe 110, devolve 220. Escuta. Isso é para a vida ou para a morte? Você já entendeu que quando você não faz alguma coisa, o negócio fica ruim para você. Rapaz, Paulo nem era casado, mas recebeu de Deus uma inspiração. E quando ele está falando lá em Efésios 5 sobre casamento, pegando a figura do casamento e fazendo uma comparação com o relacionamento de Cristo com sua igreja, Paulo vai dizer algo que eu quero te lembrar. Ele vai dizer que Cristo santifica a noiva, cuida da noiva, a alimenta e dela cuida. Agora escuta, Cristo alimenta a noiva e dela cuida para a
apresentar a si mesmo. Vê como Jesus é sabido. Ele está preparando a noiva, cuidando dela, alimentando ela, guardando ela, cuidando dela. Sabe por quê? Porque chegará o dia que ela será dada a ele. Então, o que você faz por essa mulher em honra, você vai receber de volta. Porque se tem uma coisa que nós mulheres sabemos, é devolver. É ou não é, meninas? Olhe, dê uma sementinha a uma mulher e ela vai te dar um filho. Dê uma feira toda bagunçada e ela vai criar um jantar extraordinário. Mulher é geradora por natureza. Então, se ela tem um homem que a honra, que a trata bem, que a trata de maneira correta, sabe quem vai ser beneficiado? Coisa linda de Jesus. Você! Tu vai viver muitos anos, ó. Tu não vai acordar um dia com água quente no teu ouvido. Livramento, eu estou te ensinando a viver uma vida de livramento, entendeu? Porque uma mulher envenenada é perigosa. Então, cuida dela bem direitinho. Agora, além dessa situação da terra, tem uma situação do céu. Qual? Pedro, aqui nessa passagem de 1 Pedro 3,7, ele vai dizer, tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Sabe, queridos, olha para a cruz e percebe uma mensagem. Horizontal, vertical. Não tem como nós acessarmos Deus, vertical, se na horizontal nós estamos com relacionamentos divididos, quebrados. Vou provar para você biblicamente. João, falando em sua epístola, lá em 1 João, ele vai dizer, se alguém diz que ama a Deus, vertical, e odeia seu irmão, horizontal, é mentiroso. Não tem como. Não tem como viver horizontalmente, dividido, fracionado, e tá, a Ele a glória. Você pode até cantar, meu irmão, mas a Bíblia acabou de dizer que um comportamento de desonra para com a esposa e vice-versa, a gente vai chegar na mulher, mas vai. Por isso que eu deixei por último, ó. Vá dando glória enquanto você pode, entendeu, mulher? Aproveita aproveita o teu momento de glorificar de pé. Não tem como, amados. Uma vez a gente foi lidar com um rapaz da nossa igreja, há um tempo atrás, alguns anos atrás. E ele vivia tratando mal a esposa. E no meio daquele moído todo, meu amor e eu, Juninho e eu, entramos na situação para aconselhar, instruir, corrigir, apacentar mais de perto. E aí eu me lembro de Júnior. Se você conhecer meu marido, Júnior é extraordinário. Júnior é o amor ambulante. Quando eu penso no amor, basta olhar para ele. Quando eu penso na paciência, basta olhar para ele. Rapaz, eu sou inspirado todos os dias. Quando eu olho para Júnior, eu digo assim, Senhor, eu preciso amar mais. Eu preciso ser mais paciente. Ele é um outdoor constante diante de mim, ministrando. E aí, Júnior, naquele amor do mundo todinho, instruindo o irmão, abriu nesse texto e foi instruir o irmão e falou para ele, querido, a sua vida com Deus vai ser prejudicada, Deus não vai ouvir as suas orações. Se você continuar tratando sua esposa mal, é um tempo de se arrepender, é um tempo de reaver a maneira como você trata com ela, a maneira como você fala com ela. Porque Deus quer que tenhamos sucesso na nossa vida de oração,
e ministrou para ele. Sabe o que foi que o infeliz de porta, como a gente diz lá no Nordeste, infeliz de porta, disse? Ele olhou para Júnior, para mim, e disse assim: então se é assim, que a minha oração não vai ser atendida, então eu vou parar de orar. Ô infeliz de porta. Não é para tu parar de orar, infeliz. É para tu parar de tratar mal tua mulher, infeliz de porta. Pois o infeliz disse assim, com a cara lisa: então quer dizer que as minhas orações não vão surtir efeito, tratando ela mal? Sim, é isso. Tá bom, então eu deixo de orar. O cara estava disposto a parar de orar, a se desviar, mas continuar tratando a mulher mal. Resultado, esse casamento naufragou. A filha, praticamente um adolescente, engravidou. A família foi derrotada, pisoteada, todo tipo de desgraça aconteceu nesse lar. Hoje cada um está com um cônjuge novo. Os filhos usuários de droga. A filha com um filho sem pai. Todo tipo de situação. Por quê? Porque um sacerdote, um líder, um cabeça, um homem, decidiu andar em desonra para com a sua esposa e, consequentemente, para com a sua família. Não brinque com a desonra. Ela não vai poupar você. Ela vai devastar. Se ela for recepcionada e alimentada, ela vai devastar. É uma questão de tempo. Agora, o meu último texto para com os homens está lá em Colossenses 3, verso 19, na nova tradução da linguagem de hoje. Colossenses 3,19 diz assim, eu amo esse texto. Esse é um dos textos que o meu marido mais ministra sobre ele. E diz: marido, ame a sua esposa. E não seja grosseiro com ela. Era a sua hora, irmã, de dar glória a Deus. Oh, que glória a Deus tão murcho, meu Deus. Se preocupe não, eu estou pedindo, então ele não vai ficar com raiva de você não. Deixa eu repetir o versículo, eu quero ouvir um glória a Deus das mulheres, assim, sabe? Marido, ame a sua esposa. E não seja grosseiro com ela. Agora, todos os homens desse recinto, com voz de homem, né? Não é, com voz de homem, vai dizer assim: fala, Senhor! Porque o teu servo está ouvindo. Outra tradução vai dizer: não a trate com grosseiria. Então, a grosseria é desonra. Os maus tratos é desonra. A forma dura de falar é desonra. Não ser compreensivo com a esposa, como lemos quando Pedro falou, é andar em desonra, não procurar compreender ela, mas ser duro demais, ser áspero demais. E não ter essa sensibilidade para notar que ela é mais frágil, ela é mais delicada. Mulher é mais emoção. Tudo que diz respeito à emoção vem com uma força extra para a mulher. Às vezes o homem está aqui, ele leva aquela pancada e ele segura. E a mulher, sabe, ela... Por quê? Porque ela é mais frágil. Não somos mais fracas, somos mais frágeis. E quando o marido entende isso, ele vai ter um olhar favorável. Ele vai ter um olhar de condolência, de empatia,
de zelo, de cuidado, de proteger as emoções da sua esposa, de blindar ela, de, sabe, se colocar à frente mesmo para proteger. Meu marido é um protetor nato. Sabe, de tudo ele me tira da linha de frente, se coloca, se posiciona. E eu, amadas, amados, eu me sinto protegida, amada, cuidada, preservada. Porque tem alguém que está aqui na linha de frente rasgando o que precisa ser rasgado. E sabe, eu venho só no vácuo. Só naquele ventinho. Quem vem na frente vem rasgando. É mais difícil. Por isso que submissão, mulher, não é um lugar de desconforto. Submissão é um lugar de proteção. Ele vai lá e desbrava, e você fica aqui nessa retaguarda, sendo esse suporte, mas usufruindo de uma proteção, usufruindo de um cuidado extra. Deus fez as coisas para funcionarem assim. E quando eu entendo isso, mas eu estou andando em honra dentro da minha casa. Agora, para a gente finalizar essa mensagem, eu quero entrar na honra no que diz respeito às esposas. Projeta para a gente, por gentileza, Provérbios 31, 25, na Almeida Corrigida Fiel. Provérbios 31, 25. Eu amo esse texto e ele diz: a força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Rapaz, isso aqui é muito lindo. Aqui, Salomão está falando sobre uma vestimenta espiritual. Assim como Pedro vai falar sobre uma vestimenta espiritual no texto que eu li sobre homens, quando está falando para mulheres. Espírito manso e tranquilo, uma vestimenta espiritual para nós mulheres. Mansidão e tranquilidade. Aqui, Salomão, ele amplia o guarda-roupa espiritual das mulheres de Deus. E ele vem e ele diz que a força e a honra são o meu e o seu vestido. Não tem vestido mais luxuoso. Não tem vestido mais brilhoso. Não tem vestido de maior valor e honra do que uma mulher que entende que ela é forte, mas ela é tão sensível e perceptível ao ponto de honrar, estimar, apreciar, considerar, respeitar aquele que Deus estabeleceu como cabeça do seu lar. Eu não sei se você já olhou para esse versículo assim, mas algumas mulheres percebem meio que uma contradição aqui. Força fala de desbravar, de ir para cima e rasgar o que precisa ser rasgado, resolver o que precisa ser resolvido, aquela mulher forte. E como uma mulher forte honra? Porque muitas mulheres, justamente por essa característica, elas acabam desonrando o marido. Percebe isso? Eu conheço mulheres que elas são, sabe, essas leoas, mulheres fortes, com personalidade forte. Eu sou uma mulher com personalidade forte. E muitas vezes, eu tenho 18 anos de casada, muitas vezes eu já me peguei desonrando meu marido justamente por estar colocando essa força desequilibrada em prática. Até que Deus me fez entender que isso aqui não são duas coisas. Pode colocar o texto. Isso aqui não são duas coisas. Olha o que diz aí. A força e a honra são seu vestido. É um único vestido. Não são vestidos. A honra um vestido, a força outro vestido. Não. Os dois é um look só. Um vestido.
Até que eu tive que entender o equilíbrio disso. Ser forte e andar em honra. Entrar quando era a minha vez de entrar. E sair quando era a vez dele de entrar. Calar quando era a vez dele de falar. E falar quando era a minha vez de falar. Eu me lembro quando a gente ia ministrar, pastor e Sheila, nós dois juntos. Hoje a gente ministra juntos no altar, quando a gente está falando de família. A gente faz um bate-volta com maestria e graça. Mas eu me lembro das primeiras vezes que nós fomos ministrar juntos. Tendo um casal de pastores que foram nossos pastores como exemplo, eu achava aquilo lindo neles. Aquela troca perfeita, sabe? E eu percebia que ela sempre falava menos. E ele vinha com a maior parte da mensagem. Rapaz, eu ficava sentada naquele banco, olhando para eles, e eu dizia, uau, que harmonia graciosa. E aí nós fomos ministrar juntos a primeira vez. A segunda, a terceira. Coitado de Júnior. Rapaz, eu pegava o microfone, Sheila. E ele aqui, do meu lado. Não era aquela coisa de 20 minutos meus, 20 minutos dele. Não, nós subíamos juntos. Porque a gente tinha acordado dessa maneira. Vamos fazer juntos. Rapaz, foi frustrante demais para ele nos primeiros tempos. Porque eu falava, pastor, meia hora. E sobrava 10 minutos para a Júnior falar. Desembestada na frente. E Júnior duro aqui, assim. E ainda tendo que fazer cara de paisagem, né? Rapaz, o que dava de briga, pastor, ninguém sabia. Mas quando a gente descia do altar, era um fight. Era uma briga, a gente dizia, você não me honra. Você não sabe parar de falar, Rose. Você é uma metralhadora disparada. E eu, frustrada, porque eu sabia, mas que eu tinha errado mais uma vez. Rapaz, foram anos assim. Homem paciente, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Força, um chamado, uma unção, mas desequilibrada. Eu pegava essas duas coisas como se fossem dois looks. Eu dizia, hoje eu vou com a força. A honra eu quase não vestia. Até Deus me fazer entender que não eram dois vestidos. Era um vestido. E um princípio não anulava o outro. Uma mulher que honra não é uma mulher fraca. Olha aqui, é um vestido só. A força e a honra. Até eu entender isso e conseguir me enquadrar nisso, passaram-se alguns anos. E eu te digo, amados, hoje a gente faz isso com graça e maestria, mas eu tenho que vigiar todas as vezes. Por quê? Porque eu decidi andar no equilíbrio. Vestir o vestido da força e o vestido da honra. Então, honra e força é um vestido. E essa mulher vestida dessa maneira, ela se alegra com o dia futuro. Ela é uma mulher que não teme o amanhã. Por quê? Porque ela está andando em honra. Um lar, uma esposa que anda em honra para com o seu marido e filhos, é uma mulher que não teme o dia de amanhã. Eu estou finalizando. E eu só quero citar para você Efésios 5, 23. E depois a gente vai ler o último texto e eu vou finalizar. Efésios 5, 33, Efésios 5, 33, na versão RA mesmo, vai dizer assim, a esposa respeite ao marido. Eu não sei se você lembra, mas uma das definições de honra, time, no grego, que eu dei aqui no princípio, é justamente o respeito. Agora, quando a gente vê só esse nome respeito, também cada um teria o seu ponto de vista sobre o que é respeito. O que é respeito no original grego aqui? Respeito é reverenciar, tratar com obediência reverencial. Sabe o que Paulo está dizendo? A mulher respeite, ou seja, a mulher reverencie.
a mulher trate com obediência reverencial ao marido. Agora, quando a gente pensa sobre honra no que diz respeito às mulheres, às meninas, eu quero aqui finalizar com um exemplo bíblico. E ele está lá no livro de 2 Samuel, esse vai ser o meu último texto. 2 Samuel 6, eu vou ler com você a partir do 12. Antes, porém, de ser projetado esse texto, eu queria te situar um pouco no contexto. Olha para cá e presta bastante atenção. De maneira resumida, o contexto aqui é Mical, filha de Saul. Saul tinha algumas filhas. Davi tinha vencido o gigante. E um dos prêmios, uma das premiações, era casar com a filha do rei. Saul, inicialmente, ele não cumpre a promessa para com Davi. Por quê? Porque ele pega a filha mais velha, que era a que deveria ser dada, e ele dá a outro homem. Então, Saul, ele não cumpre essa parte para com Davi. Mas a Bíblia vai dizer, no decorrer da história, que Mical, a outra filha de Saul, amou Davi. Perceba, Mical, um dia, amou Davi. E quando você ama, você honra. É um resultado. E o contrário também é verdade. Quando você honra, você ama. E quando chegou aos ouvidos do pai de Mical, Saul, que Mical amava Davi, para Saul foi um alívio, porque ele não tinha cumprido em dar a primeira filha dele, a mais velha. Então agora ele tinha uma chance de cumprir o que tinha prometido. Afinal de contas, ele era rei de Israel ainda, Saul, nessa ocasião que eu estou falando. E aí quando ouve, chegam para dizer para ele, Mical ama Davi. Aí ele disse, minha filha ama Davi, ama. Aí Saul pensa, então eu vou dar Mical a Davi. E assim eu cumpro a promessa que eu fiz quando ele estava para vencer o gigante. E aí Davi casa com Mical, Mical casa com Davi. Então, a Bíblia vai dizer, caso você goste de tomar nota, esse texto que Mical amou Davi está em 1 Samuel 18, 20. Mas o texto que eu quero ler com você, e a gente vai fazer isso daqui a pouco, ele está em 2 Samuel, já pode projetar para mim, por gentileza, 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, a partir do versículo 20. Antes da gente ler esse texto, versículos anteriores, vai falar que agora Davi já era rei de Israel. E aí ele resgata a arca do Senhor, que passou muitos anos na mão dos filisteus, o povo inimigo de Deus. Davi agora assume o reinado sobre Israel, ele resgata a arca do Senhor. Davi agora é rei de Israel. E ele está indo para Jerusalém, a chamada cidade de Davi. E enquanto ele vai levando a arca para a cidade de Davi, para a cidade dele, para Jerusalém, a Bíblia vai nos contar em versos anteriores que ele dançava perante a arca, perante a presença do Senhor, e ele fazia isso com todas as suas forças diante do Senhor. Pensa aí em um homem dançando com todas as forças dele diante do Senhor. Pensa aí como Davi estava dado, entregue, rendido em uma plena adoração. Enquanto isso acontece, a Bíblia vai dizer que Mical, isso está em 2 Samuel 6, 16. A Bíblia vai dizer que Mical, ela olha lá de cima da casa dela. Mical era casada com quem? Com Davi, aquele que estava vindo dançando no meio do povo com a arca. Vai vendo. Aí a esposa, ela olha lá da janela de cima e ela vê aquele movimento, aquela festa, aqueles instrumentos tocando. E lá vinha o marido dela, pulando, saltando, dançando. E o marido era rei.
Então, a primeira coisa, ela fica com vergonha. Porque um rei nunca tinha feito um negócio daquele. Não precisava de uma reação tão espalhafatosa, na visão de Mical. Quando ela vê Davi dançando de longe, e aquela festa toda, e o povo celebrando, e as moças dançando, e todo mundo festejando, a Bíblia vai dizer, no verso 16 do capítulo 6 de 2 Samuel, que no coração Mical despreza Davi. Quem era Davi? O marido dela, o rei de Israel. Então, percebe, eu disse para você aqui em um momento que a honra, ela nasce no coração. Ela desemboca em atitudes, mas ela nasce no coração. No coração, Mical despreza Davi. Desprezo é desonra. É alguém que já não admira, não aprecia, não nutre elogio por alguém. Desapreciar é desonrar. Agora, essa mulher um dia amou esse homem e escolheu ele para casar com ele. Percebe que dentro da família, a esposa... Rapaz, você escolheu esse homem, você escolheu esse marido. Ninguém empurrou ele em você. Você escolheu. E sabe, no princípio desse casamento, você estimava, você honrava, você tinha ele como extraordinário. Você olhava para ele assim e dizia, ai, como ele é tão lindo. Se alguém viesse falar dele para você, você se levantava como uma leoa. Uau! Não toque, não! Eu me lembro quando a gente estava para casar, meu marido fez uma raiva à mãe dele, que eu nem me lembro o que foi um negócio bobo. E a gente estava bem pertinho de casar. Aí dona Cida, minha sogra, chegou para mim com raiva de Júnior e disse, Rose, tu já percebeste que Júnior é ignorante? Aí eu olhei para dona Cida, a mãe de Júnior, e disse, eu não acho, não. Rapaz, era a mãe dele falando. Eu nem acreditei, ó. E eu te digo, graças a Deus que eu não acreditei, porque Júnior não é ignorante. Foi um momento de estresse dele com ela, e aí alguma coisa aconteceu, não me recordo dos detalhes. Mas eu olhava, mas eu tinha aquele olhar favorável, eu tinha honra, eu amava, eu queria estar perto. Eu estimava como esposa. E um dia Mical fez isso, um dia ela amou, um dia ela apreciou, um dia ela honrou, um dia ela sonhou com Davi nos braços dela. Ela sonhou em um anel no seu dedo, uma aliança com aquele homem. Aquilo esteve nos sonhos dela, no coração dela, nos anseios dela. Mas eu disse para você aqui no princípio dessa ministração que a honra não cai na nossa cabeça como um fruto maduro, ela precisa ser intencionalmente cultivada, intencionalmente mantida, intencionalmente ativada. E aí, no coração, ela despreza Davi. E Davi está lá, não sabia de nada. E continuava com aquele esmero todo diante do Senhor, adorando o rei de Israel, dando a ele o seu melhor. Davi, nessa atitude, até as roupas reais ele tirou. Ele tirou a roupa de rei. Porque ele entendia, eu entendo a atitude de Davi. Davi estava diante do rei dos reis. E quando ele tira aquela roupa real, ele está dizendo, o único rei aqui é ele. Ele é o rei. Ele é o digno. Ele é o centro. Ele é digno de toda a atenção. Não é essa roupa real. E a mulher lá, não foi para o culto. Olha, mulher que não vai para o culto fica carnal, viu? Mulher que gazeia culto, não sei se você entende o que é gazear aqui, mas gazear na minha terra é não ir, entendeu? Gazear aula, não ir para aula. Mulher que gazeia culto, que não vai para culto. Homem que não vai para culto fica carnal. Mical, de vez de ir, o que ele está fazendo em casa? Não sei, com preguiça.
ficou em casa naquele dia. E olhando o culto da janela, de longe. Quando ela viu o marido, ela o despreza no coração. Aí a gente vai ler nosso último texto agora. 2 Samuel 6:20. Pode colocar na RA mesmo. Diz assim: presta atenção. É a hora de maior atenção sua nesse culto. Presta atenção. Voltando Davi para abençoar a sua casa. O culto acabou e Davi estava cheio do Espírito Santo. Mas quando você chega de um culto cheio do Espírito Santo, você quer sair abençoando todo mundo dentro de casa, é ou não é? Você quer contar como foi o culto? Você quer contar o que Deus fez? Pois ali estava Davi. E ele voltou para casa para quê? Responde para mim, para abençoar o quê? A casa. Pergunta, quem estava na casa? A esposa. Abençoar ela, abençoar a casa. Aí a Bíblia continua dizendo: Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos. Como sem pejô, a palavra pejô é vergonha, como sem vergonha se descobre um vadio qualquer. Pode deixar esse texto aí. Pensa comigo. O marido, vamos criar na nossa mente, viaja aqui comigo. O marido está chegando de casa depois de um culto fervoroso, suado de tanto que foi bênção, um reteté. Aquele culto, meu amigo, você entra debaixo da cadeira, voa, se aprega na parede como uma lagartixa, nada no chão, baba. Aquele culto poderoso. Aí o marido chega para quê? Para abençoar. Escuta o que eu vou te dizer. Davi era autoridade sobre Mical 2 vezes. Como marido e como rei. Isso diz que ela deveria respeitá-lo e honrá-lo 2 vezes. Se você prestou atenção no texto, ela não chama ele de marido. Ela agora está falando com o rei. Veja a audácia dela. O rei de Israel. Agora pensa, Davi está chegando. Aí ela estava lá em cima olhando. Aí ela vem descendo as escadas. Essa mulher quando tá braba, né? Ela botou a mão na cintura e disse: bela figura. Fez hoje o rei de Israel se descobrindo diante de servos e servas, como se descobre um vadio qualquer. Davi olhou para ela e respondeu. Próximo verso. Perante o Senhor, Mical, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor, Mical, foi perante o Senhor, Mical, que eu me alegrei. Agora escuta o que ele diz no próximo verso. Ainda, isso é ser desprezível para você, Mical? Isso é ser desprezível para você? Pois fique sabendo, ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos olhos, e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas que você disse que eu estava dançando diante delas, por elas eu serei honrado. Sabe o que Davi estava dizendo? Você está me desonrando. E essas mulheres que estavam lá, que
você está falando delas, pois saiba, Mical, as mulheres de fora me honram. Davi estava lamentando, eu tenho honra dos de fora e não tenho honra dos de dentro. Eu tenho apreciação dos de fora e tenho desprezo dos de dentro. Eu tenho respeito fora e tenho desrespeito dentro. Agora, passa o próximo verso. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Olha para mim, escuta isso. Eu estou fechando. Toda desonra, escuta, toda desonra desencadeia um fluxo de esterilidade. Tudo aquilo que você e eu não honrarmos se tornará estéril para nós. Repetindo, toda desonra desencadeia um fluxo de esterilidade. Tudo aquilo que eu e você desonramos se torna estéril para mim e para você. A honra te planta na vida de pessoas. A desonra te arranca do solo dos corações. A desonra asfixia o pulmão de qualquer relação. Eu não honro você, desprezo você, ok. Aquela pessoa se tornará estéril para você. Nada dela, por mais que ela tenha para te dar, nada dela vai fluir para você. Flui para os outros e não flui para você. Alcança os outros e não alcança você. Jesus é o nosso exemplo disso. O texto que eu citei no princípio. No meio da sua casa, no meio da sua parentela. Queria curar e não pôde. Por quê? Desonra. Agora, esse mesmo Jesus estava curando as multidões lá fora. Sabe, queridos, é uma decisão minha e sua, honrar ou desonrar. Mas eu preciso estar consciente que a esterilidade desemboca de ações de desonra. E ninguém que você desonra permanecerá por muito tempo na sua vida. É uma questão de tempo. Todo mundo que eu e você desonrarmos sairá da nossa vida em um momento ou outro. E aí você descobre porque muitos maridos têm saído da vida de esposas. Porque muitas esposas têm saído da vida de maridos. Porque muitos pais têm saído da vida de filhos, muitos filhos têm saído da vida de pais. O que é isso? Desonra. A desonra te planta em uma terra que não floresce, que é seca, que não produz, um solo rachado, que não tem nutriente. Mas se eu decido andar em honra, eu estou em um solo adubado, onde eu e os meus podem crescer e podem florescer. Fique de pé, por gentileza. Grupo de música pode vir.